É isso aí, galera. Vamos lá. KNCA11. Vamos falar de Fiagro. A gente tem falado bastante de fundos imobiliários. Vamos falar de Fiagro. Falar desse gigante aí da Quineia, uma das maiores casas aí de gestão que a gente tem no Brasil. Beleza? Mas antes da gente entrar aqui no conteúdo, vamos lá. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, deixa o seu like, porque você fazendo isso, o YouTube vai entender que o meu conteúdo é relevante e que precisa chegar em cada vez mais pessoas. Se você também não quiser perder nada do que eu lançar, já clica no sininho, ativa as notificações, porque toda vez que sair alguma novidade, o YouTube vai te avisar onde quer que você esteja que tem conteúdo novo na área. E se você tiver interesse na minha assessoria aqui pela XP, me manda uma mensagem aqui no Instagram, o link está na descrição do vídeo, a gente conversa, faz uma reunião, te apresenta a assessoria, se fizer sentido, a gente avança. Combinado? Galera, vamos lá. E lembrando, não se trata de recomendação de compra ou venda. Vou simplesmente bater aqui os principais pontos do KNCA, tá? Então, pegando aqui como base o relatório intermediário de fevereiro, então a gente vê aqui o fundo conta com patrimônio superior a 2 bi, considerando aí o fechamento de 31 de janeiro, pouco mais aí de 59 mil cotistas, pagando na faixa ali de 1,15 por cota, tem uma carteira com exposição em CDI e em IPCA, tá? Uma carteira de médio a alto risco, tá? Então CDI mais 5, IPCA mais 7,9, tá? Uma média de liquidez superior a 3%. E aí a gente observa, olhando para esse fechamento aqui em janeiro, que o fundo está sendo negociado com prêmio, ou seja, com PVP acima de 1. A cota de mercado fechou a 105,60 no dia 31 de janeiro, a data base aqui do relatório, e a cota patrimonial 103,22. Então, um PVP realmente mais alto, tá? Então, hoje, quando a gente olha aqui a alocação por indexador, a gente vê que a maior parte da carteira está em CDI. CDI é o principal indexador quando a gente está falando de agronegócio, mas a gente tem uma ponta aqui de exposição em IPCA, quase que uma divisão ali 70-30, beleza? Então, aqui a gente tem à esquerda a distribuição geográfica, a gente vê que o fundo está exposto em quase todos os estados do Brasil, tá? Então, diversificação geográfica em se tratando de Fiagro é algo muito interessante, porque a gente diminui o risco climático. Aqui a gente tem a alocação por setor, o fundo está majoritariamente exposto aqui no segmento de açúcar e etanol, mas também tem participação na produção de insumos, tem proteína animal, tem indústria alimentícia, tem celulose, tem hortifruti, tem outros segmentos. O que é legal? Como o fundo ele está com uma diversificação ali, uma parte em CDI, uma parte em IPCA, tá? É bacana que a gente acaba tendo um dividendo um pouco mais suavizado. Deixa eu trazer aqui embaixo. Seguinte, a gestão trouxe aqui esse comentário no relatório. Para uma melhor orientação dos investidores, informamos que os CRAs atrelados à inflação presentes na carteira refletem as variações do indexador IPCA referentes aos 2 meses anteriores à apuração de resultado. Então, como o resultado é de janeiro, a gente teve em consideração o IPCA de novembro e de dezembro. Então, de alguma forma, a gente tem ali mais ou menos 30% da carteira fazendo um repasse de correção monetária da inflação de 2 meses atrás. Então, de alguma forma, o nosso dividendo ali no KNCA, ele fica com uma proteção contra a inflação. Pelo menos 30% ali, que é a composição hoje da carteira. E o restante tá em CDI, beleza? Cerca de 70% da carteira atrelada em CDI. Então, a gente acaba tendo em momento de Selic mais alta, um CDI mais alto, uma correção monetária maior por conta desse indexador, então um dividendo mais alto. O que é legal? Quando a gente tem esse balanceamento entre indexadores, o dividendo tende a ficar um pouco mais flat, ele tende a oscilar menos. Isso não significa que não vai ter oscilação, vai depender muito do CDI, do IPCA, mas ele tende a ficar um pouco mais suavizado. Tá? Então aqui a gente tem o histórico de distribuições desde fevereiro de 23 até janeiro. A gente vê que o fundo já teve pagamentos mais altos, já pagou abaixo de R$1, mas nos últimos 12 meses o menor pagamento foi em julho de 23. Tá? De lá para cá a gente teve pagamentos acima de R$1 e o fundo tem conseguido, comparativamente aqui, tem conseguido superar ali o CDI nas distribuições. Beleza? Então aqui a gente tem a carteira
de ativos, tá? Todos os CRAs que estão ali na carteira do KNCA, a gente vê que as exposições elas não ultrapassam, não chegam a bater 5% de exposição. Então a gente tem uma carteira realmente bem diversificada, tá? Nenhum ativo aqui supera, nenhum CRA supera 5%, tá? A gente tem um FDIC aqui, um fundo de direito creditório, que supera ali 5%, é a única exposição que bate 5%. Então a gente vê uma boa diversificação aqui de estratégia, que é bem interessante. E aqui um resumo dos ativos por segmento, comentando sobre cada estrutura, comentando ali sobre as garantias, tá? E o que é legal, eu tive a oportunidade durante a Expert XP do ano passado, tá? E esse termômetrozinho aqui da CNEL é bem interessante, tá? Eu tive a oportunidade caminhando pro final do ano passado, durante a Expert, conversar com um dos gestores do KNCA, que é o Felipe Greco. E um ponto que ele trouxe é o seguinte, cara, a gente não financia diretamente o produtor rural, porque a gente vê que na indústria do agro a gente tem uma deficiência muito grande de auditoria nos balanços, não tem um nível de confiança muito alto assim nos resultados. Então o que a gente prefere? A gente entra em empresas que tenham balanços auditados, que tenham nível de governança corporativa. E aí, indiretamente, a gente se expõe no produtor porque a gente está investindo na empresa que presta algum serviço para o produtor rural. Mas agora, diretamente, a gente não faz isso. Então isso mostra também um pouco da robustez ali, a segurança que a casa busca com os investimentos, tá? Só para trazer um exemplo aqui, vamos pegar aqui, ó. Deixa eu trazer. Eu tinha visto antes de gravar aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, Klabin. Vamos pegar aqui, ó, celulose. É um CRA de Klabin. O CRA tem como devedor a empresa Klabin, empresa aberta, está inclusive negociada em bolsa, líder nacional no seu segmento, com foco na produção de celulose. Olha aí, rating AAA, que é o nível mais alto, uma empresa que já está no ar aí há mais de 100 anos. Beleza? Então, ó, Eldorado Brasil também, empresa de capital aberto, rating AA. Então, a ideia aqui é ter posições em empresas que sejam sólidas e que tenham uma boa representatividade no seu segmento, tá? Então a ideia aqui do fundo é realmente montar posições tranquilas e que não tendem a dar problemas ali de inadimplência. Inclusive até o fundo comenta isso no relatório, que nenhuma das posições tá com caso de inadimplência, que é o acompanhamento da carteira. Destacamos que a carteira de ativos do fundo permanece saudável e sem casos de inadimplência. Aqui a gente está falando basicamente de uma carteira de crédito, então não ter inadimplência aqui é algo muito saudável. Beleza? Então, fazendo esse overview aí sobre o KNCA, a ideia, de novo, não é fazer recomendação de compra ou venda, mas simplesmente trazer os principais aspectos aqui desse fiagro, tá bom? Um ponto que ficou, que eu não mostrei aqui, mas eu acho que vale a pena mostrar, é o IFIA, tá? O KNCA, ele é um fundo que faz parte do IFIA, que é o índice criado pela Genial, que reúne ali os principais fiagros do Brasil. Então, deixa eu mostrar aqui, ó, ele é o fiagro com a maior participação, inclusive no IFIA, 20%, quase 21%. Perfeito! Então, era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje. Espero que tenha ficado claro, espero que você tenha gostado. Reforça os pedidos que eu fiz no início, deixa o like, se inscreve, clica no sininho. Se tiver interesse na assessoria, me manda uma mensagem aqui no Instagram. Combinado? Então, é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço.